Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, Sérgio, você é perfeito? Você é perfeito? Você. Eu queria dizer que eu discordo de vocês. Vocês são todos filhos de Deus perfeitos. Imperfeitos. Porque perfeito significa, vem do latim esse aqui, ó, per facere. Né? Per em latim, inteiramente, tudo. Facere, fazer. Feito é o particípio perfeito de fazer. Né? Por exemplo, o trabalho foi feito. É o mesmo feito do perfeito. Então, perfeito significa feito inteiramente. Para você ser perfeito, além de todas as suas características ditas boas, além de todas as suas características ditas más, tem também as suas não características, que não são nem boas nem más, elas simplesmente são não características, e as não características existem em você tanto quanto as características, bem como os erros. Então, se vocês não tivessem faltas, falhas e erros, vocês não seriam perfeitos. Daí, se a gente fosse discutir filosofia e psicologia hoje, a gente poderia, por exemplo, pensar que Deus, para ser perfeito, também tem que ter falhas, inconsciências e erros. Mas isso vai ficar tão polêmico e difícil que eu vou pular este assunto, né, para que nós não sorteemos na palestra de astrologia. Mas a perfeição se baseia também nas faltas, nas falhas e nos erros. E o seu mapa astrológico descreve tudo isso. Quanto mais para cá uma energia, mais consciente ela é. Quanto mais para cá uma energia, menos consciente ela é. Quanto mais para cá uma energia, mais subjetiva ela é. Quanto mais para cá uma energia, mais objetiva ela é. Então, por exemplo, eu tenho um Quirón bem no alto. Quirón é um asteroide entre Saturno e Urano. Um asteroide grande. Ele tem uma órbita de 52 anos de duração. Então, o meu Quirón é muito objetivo. E ele tende à consciência. Por outro lado, o meu Netuno, aqui na casa 4, é muito subjetivo. E, por outro lado, esse Leão, que é o meu ascendente aqui, é bem consciente. O ascendente descreve a sua personalidade. Aquário é bem inconsciente no meu ser. Então observem que essas energias descrevem também o que você não sabe sobre você. E você é um pequeno detalhe no todo da sua vida. Para as pessoas que são pais e mães aqui, essas pessoas sabem muito bem que muitas vezes o filho dela está bem inconsciente de uma situação e, no entanto, a importância daquele filho na sua vida, da situação que aquele filho se encontra na sua vida, é absurda e absoluta. A ponto de você se negar a oportunidade de ter o seu maior prazer em alguns momentos, porque o seu filho precisa de você e ele não faz a menor ideia disso. Nem de que ele precisa de você, nem de que você sabe isso sobre ele, nem da ajuda que você pode dar, porque ele nem sabe que está com aquele problema. Em algumas vezes. Então, a importância que esse filho tem na vida desse pai ou dessa mãe é imensa e desconhecida para ele. E através desse exemplo simples, a gente pode perceber como que você realmente é um pequeno detalhe na sua própria vida. E que se você funcionar não como um ser humano egoísta, e sim como um ser humano cósmico, que compreende que você tem uma função cósmica também, que você é uma peça-chave do cosmos, e que o cosmos precisa de você, e que as outras pessoas precisam de você, assim como você precisa das outras pessoas e de você mesmo. Aí você entende que ao invés de ler só a sua casa 1, você precisa ler também as suas outras 11 casas, os seus outros 11 signos, e como essas coisas interagem com você. Então, a visão de mundo amplia muito. E eu acho que com esse quarto ciclo, eu consegui demonstrar como que a astrologia pode ser uma ferramenta de desenvolvimento consciencial.
Porque agora a gente está falando da importância cósmica de um ser humano. Então você passa a ser muito mais um significado do que uma pessoa. E uma das grandes frases de Jung, que me faz admirá-lo muito, sem significado, você não consegue realizar as tarefas mais simples, do tipo lavar a louça. Agora, com significado, você consegue realizar as tarefas mais difíceis. Até as tarefas impossíveis. Então, quando você começa a perceber que você é um significado, ao invés de ser só uma pessoa, que tem um significado em você que te transcende, além de entender a sua casa 12, você se inseriu no cosmos. E você percebe, por exemplo, que certos movimentos energéticos da humanidade, ou de uma certa geração, ou de uma certa sociedade, ou de uma certa família, te incluem, embora não sejam seus.